Retomando agora, crianças, com o nosso horário de geografia. E hoje nós vamos corrigir a atividade, né, das páginas 80 e 81 e a nossa nova aula de hoje. Mas antes vamos corrigir a atividade. Então vamos lá na página 80. Quais são as diferenças entre as duas imagens mostradas nas fotos? Assinale. Nós temos as opções: presença de cultura de trigo, uso de máquinas, existência de silos ou quantidade de trabalhadores. Então, com certeza é o quê? Isso mesmo, o uso de máquinas. A grande diferença entre as duas imagens é o uso de máquina. Na primeira nós temos o trabalho braçal, né? Trabalho manual. Já na segunda imagem nós vemos o maquinário. Na segunda, como você imagina a vida na fazenda de café, representado na foto 1 e na foto 2? Então, respondam aí. A terceira, agora na página 81. O que mostra as imagens? Converse com os colegas. Nós vemos o que? A floresta, né, e a rede hidrográfica. Então, as manchas que são mais claras, elas correspondem ao quê? As ocupação, né? A ocupação humana também pode ser cultivo agrícola ou até mesmo as pastagens. Na quarta, o que aconteceu nessa área no período de 1896 a 2016? Nós podemos perceber que a vegetação ela foi desmatada. E aí, com certeza, deu lugar a pastagens e também cultivos agrícolas. Eis a diferença nessas duas imagens. E podemos perceber também que foi muito rápido essas transformações nessa paisagem. Agora vamos aí para o nosso novo capítulo, nosso novo tema, né? O que é produzido no campo, nas páginas 82 a 85. Essas páginas são intercaladas por atividades, entendido? Então vamos lá na página 82. O que é produzido no campo? Você viu que as principais transformações nas paisagens do campo têm a ver com a formação de áreas para o plantio e para as pastagens de animais. Olha só, o plantio e as pastagens de animais são as principais transformações que aconteceram nas paisagens que nós vimos aí nas aulas anteriores. Em geral, essas atividades econômicas que predominam no campo. Então, as principais que predominam no campo, a pastagem de animais e o plantio. Por meio dessas atividades são produzidas alimentos e matérias-primas para a fabricação de diferentes tipos de produtos que nós utilizamos no nosso dia a dia, não é isso? Então vamos lá. A atividade econômica de cultivo de vegetais, eu até destaquei aqui, ó. Toda vez que vocês verem esse termo cultivo de animais, de vegetais, nós estamos falando de agricultura, tá bom? Cultivo de vegetais, nós estamos falando de agricultura. Então, essa atividade de agricultura, ela requer o quê? O preparo do solo, como nós já estudamos. Você deve também selecionar o tipo de semente que você vai colocar ali nesse solo. Também a plantação e também a colheita. Então, tudo isso você deve ter em mente para poder realizar esse tipo de função. Você deve preparar o solo primeiro, depois você vai selecionar o tipo de semente que você vai colocar ali, depois você vai ter que observar como vai funcionar a plantação, né, os dias e tudo, e depois o dia exato que você deve realizar essa colheita. Então, deve ter todo esse preparo quando estamos falando do cultivo de vegetais, que no caso estamos falando de agricultura. Então, no Brasil são cultivados vários produtos agrícolas, como as frutas, as verduras, os legumes e também os cereais. Observe as imagens que apresentam algumas áreas do Brasil onde a agricultura é praticada. Repare nos produtos cultivados nessas áreas. Então, nós temos aí duas imagens, né?
A primeira é uma plantação de milho em Londrina, no estado do Paraná, em 2017. E na segunda imagem nós temos a plantação de quê? De laranjas, lá em Frutal, em Minas Gerais, no ano de 2017. Então, entendido, né? Quando estamos falando de atividade econômica, que no caso é o cultivo de vegetais, nós estamos falando de agricultura. Agora vamos para a criação de animais, que no caso é a pecuária. Então, vamos ler. A criação de animais, página 82. A criação de animais é denominada, pecuária. Então, lembre-se, criação de animais, pecuária. Essa atividade econômica é responsável pelo quê? Pela produção de carne, ovos, leite, couro e também a lã. Como vemos aí nas imagens na página 83. Nós temos aí a criação de gado na primeira imagem, em Araguaiana, lá em Mato Grosso, em 2017. E na segunda nós temos a criação de galinha em Paulo Lopes, em Santa Catarina, em 2016. Então lembre-se, a criação de animais nós estamos tratando sobre pecuária. Está relacionada ao que, tia? A produção de carne, de ovos, leite, couro e também a lã. Agora, vamos ler mais abaixo aí na página 83. Tanto a agricultura quanto a pecuária são atividades influenciadas por elementos da natureza, como a chuva. Então, a chuva é fator importantíssimo para essas duas atividades, não é isso? Para o cultivo de vegetais e também para a criação de animais. Diversos cultivos devem ser plantados ou colhidos em determinadas épocas do ano, de acordo com a quantidade de chuva. Então, a falta de chuva, olha só, a ausência de chuva no período de crescimento de uma planta, por exemplo, ou ainda uma geada, né, pode atrapalhar a colheita. Então, a ausência de chuva ou uma geada, por exemplo, ela pode atrapalhar essa colheita. Então, diminui a produção, então prejudica as pastagens. Os seres humanos, página 84. Os seres humanos cultivam plantas e criam animais há muito tempo, mas muito antes disso, de eles realizarem esse tipo de atividade, nossos antepassados já coletavam raízes, frutas e também diferentes tipos de plantas, além de outros elementos da natureza. Também utilizavam madeiras e folhas das árvores e também caçavam animais e pescavam. Eles utilizavam os recursos coletados para se alimentar e para também fazer diversos objetos. Então, agora nós iremos entrar nesta outra aqui, a coleta de produtos naturais, que nós chamamos de extrativismo. Então, vamos entender o extrativismo. A atividade econômica relacionada à coleta de produtos naturais, sejam eles de origem mineral, vegetal ou animal, é denominada extrativismo. E agora, aí nas imagens da página 84, nós vamos entender quais esses tipos, né, os exemplos que nós temos sobre produtos naturais. Nós temos na primeira imagem, ribeirinho, nós temos um ribeirinho extraindo látex da seringueira em Belterra, no estado do Pará. Então, o tipo de produto natural que ele está extraindo é o látex. Na segunda imagem, nós temos barco de pesca em Santa Cruz, Cabralha, estado da Bahia, em 2017. Então, podemos perceber que aí nosso produto natural é o peixe ou também camarão, também nessa área ele também pode estar fazendo essa retirada. E na mina de calcário, a última imagem, em Almirante Tamandaré, no estado do Paraná, a atividade de mineração também ela causa um impacto gigante na natureza, assim, só lembrando dessa informação. Então, nas três imagens, nós vemos o que? A extração de
produtos naturais, coleta de produtos naturais. Então, toda vez que ouvir esse termo extrativismo, lembre-se que nós estamos falando aqui da coleta de produtos naturais. E agora vamos para a última, nós vamos falar agora das agroindústrias. Vamos entender o que significa esse termo agroindústria. Geralmente as fábricas são instaladas nas cidades, mas também existem as fábricas no campo. Olha só, olha as mudanças e as transformações que vêm acontecendo no campo. Até então, as fábricas eram instaladas nas cidades, mas agora não, as fábricas também estão tomando conta do campo. Então, muitas dessas fábricas são instaladas no campo e transformam matérias-primas vindas da agricultura, olha só, da agricultura, ou também da pecuária, ou também do extrativismo. Então, por isso são denominadas agroindústria. Então, as fábricas que são instaladas lá no campo, elas transformam, olha só, transformações de matérias-primas vindas da agricultura. Nós chamamos de agroindústria. Então, a agroindústria, ela engloba, né? Ela coloca tudo dentro dela, todos eles quem? A agricultura, a pecuária e o extrativismo. Olha só, se aqui cada uma possui a sua independência, aqui ó, cultivo de vegetais, agricultura, criação de animais, pecuária, coleta de produtos naturais, extrativismo. Agora, quando a gente chega lá no termo agroindústria, ele se realiza através desses 3 tipos, né, de produções. Ele engloba, né, todas essas produções. Por quê, tia? Porque bem que no nosso livro ele diz, ó, muitas das fábricas instaladas no campo transformam matérias-primas vindas da agricultura, pecuária e extrativismo, e por isso são denominadas agroindústria. Então, essas fábricas têm essa missão de transformar esses produtos, essas matérias-primas vindas desses 3 setores, olha só, e realizam suas atividades. Aí na imagem nós temos aí a usina de açúcar e plantação de cana. Olha só, qual foi a matéria-prima que foi utilizada aqui? A cana, não é isso? A cana foi a matéria-prima usada. E aí o resultado disso foi o açúcar. Por isso é denominado uma agroindústria. Ela pega aquele produto natural, aquela matéria-prima, e transforma em algum produto novo. Então, por isso, agroindústria. Entendido, né? Então, essa é a nossa aula de geografia de hoje.